Muito bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos nas coisas de Deus, na sua palavra. E eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 7, acompanhar a leitura que nós vamos fazer aqui da história desse homem que ensina-nos uma lição ao encontrar-se com Jesus. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Isso está em Lucas 7, a partir do versículo 1. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. Deixa eu comentar algo antes de continuarmos a leitura aqui. Esse lugar onde eles tinham acabado de entrar, a cidade de Cafarnaum, em outro texto, Mateus capítulo 11, versos 23 e 24, é descrito sobre essa cidade que Jesus realizou tantos milagres lá, que se fosse em Sodoma, a cidade do Velho Testamento destruída, aqueles habitantes teriam se arrependido. Mas o texto diz que em Cafarnaum não se arrependeram, não confiaram em Jesus. E é no meio dessa incredulidade que Deus faz brotar a fé de um homem. E interessante, um homem que não era judeu, um romano, um centurião, um oficial militar de Roma. Ele não se sentia apto para chegar diante de Jesus, então ele pede aos seus amigos judeus que fossem interceder por ele junto a Jesus. Por isso eles vão e dizem: Ele é digno de que faças isto, porque é amigo do nosso povo, ele tem nos ajudado, ele ajudou a edificar inclusive a sinagoga. A ideia é que ele merece que o Senhor o ajude. Jesus foi com eles, mas no meio do caminho vem um outro grupo de pessoas e dizem: olha, o centurião falou que ele não acha ser digno de recebê-lo em sua casa, porque ele sabia que o costume dos judeus era não entrar na casa de um estrangeiro, dos religiosos judaicos. Então ele se julgou indigno de receber Jesus. Para os judeus ele era digno, mas ele, aos seus próprios olhos, considerava-se indigno. Ele reconhecia a sua condição. Por isso ele pede: da mesma forma que eu tenho autoridade, que eu sou sujeito à autoridade. E aí ele continua descrevendo o texto. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai, a outro: vem, ele vem, ao meu servo: faze isso, ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Jesus reconheceu que aquele homem tinha mais fé do que qualquer outra pessoa que ele encontrou em todo Israel, porque ele confiou na autoridade de Jesus. A fé não depende do meio em que nós estamos. A fé depende em quem nós colocamos nossa confiança. A pergunta que nós precisamos aprender a responder com esse homem é: em quem colocamos a nossa confiança? Realmente confiamos no poder e na autoridade de Jesus, inclusive em tempos de pandemia? Essa é uma boa hora
para exercitarmos a nossa fé, o quanto confiamos no nosso Senhor. Se o Senhor Jesus diz ser quem Ele realmente é, o nosso trabalho é exclusivamente confiar nele, em seu poder, em seu amor, em seus propósitos. Você confia no Senhor?